Paz do Senhor a todos. Espero que todos possam estar bem, se cuidando. Saudade de todos vocês. Espero que possamos nos encontrar o mais breve possível, sabendo que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Estamos passando por momentos diferentes, porém sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Está sendo difícil também para os professores, uma maneira diferente de se comunicar com vocês através das câmeras, por microfones. Então, eu acredito que a gente vai se aperfeiçoando a cada momento. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela visão que ele tem tido com a nossa igreja. Também não posso deixar de mencionar a nossa irmã Ana Paula e a irmã Kika, por todo o empenho com relação à EBD, sabendo que é muito importante nesse momento para que possamos estar firmados na palavra do nosso Deus. Vamos orar para que a gente possa começar, amém? Senhor Deus e Pai, lhe agradecemos ao Senhor por mais um dia na Tua presença, por mais esta manhã. Nos colocamos diante de Ti, sabendo, Senhor, que Tu és Deus e que, ó Senhor Jesus, Tu estás, ó Senhor, nos céus e nós na terra. Prepare, Senhor, todas as coisas, nos ajude, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Não somos nada diante de Ti, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu venhas, ó Senhor, com todo o Senhor amor e poder, Senhor, para com as nossas vidas. Nos lembrando, ó Senhor, também da nossa igreja, do nosso pastor. E, ó Senhor Jesus, que possamos, ó Senhor, nesses tempos difíceis, saber, ó Senhor, que Tu és o nosso Deus e que possamos, ó Senhor, ter, Jesus, como diz a Tua palavra no Salmo 27, coragem, ó Senhor Jesus, como os servos do passado. E, ó Senhor, lembrar, ó Senhor, que nesses tempos Tu estás conosco. Fique conosco, nos ajude, para a honra e glória do Teu nome, lhe peço e lhe agradeço. Amém. A nossa aula vai se basear especificamente no Salmo de número 27. E eu vou pedir para que os irmãos possam abrir as suas Bíblias. Salmo de número 27. Vou esperar todos abrirem. Vou ler rapidamente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e esconde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregará à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que me respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Nosso título da nossa aula é Medo,
versus coragem. Então eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos passando, nós estamos vendo uma situação de medo e também podemos ver nessa situação a coragem. Então, o que nós iremos nesse momento falar sobre a nossa aula? O que é o medo? Por que temos medo? O que é a coragem? Personagens de coragem na Bíblia. Quais foram eles? Nós iremos citar nesse momento apenas 3, sabendo que temos diversos exemplos. A posição do servo de Deus nas situações adversas, como podemos vencer o medo e a coragem. E o final do último tópico é Deus está conosco. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? Todos podem estar vendo, percebendo, acompanhando as informações, as mensagens. E com certeza é um momento também difícil para com a nossa igreja. A gente pode perceber que nós estamos distantes, fazemos cultos online, as orações também. Ontem nós participamos no grupo de oração com os pastores e os presbíteros, uma bênção. E a grande dificuldade que a gente vê nesse momento é como é que Deus pode agir apenas em maus momentos ou apenas nos bons momentos, né? Nesse momento a gente tem que ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a sua voz, que nesse momento Ele irá com certeza trazer às nossas vidas o amparo, para que nesses momentos a gente possa se fortalecer na palavra de Deus. Nós somos adolescentes, né? Vocês são adolescentes que têm que confiar no Senhor nesse momento. É um momento que a gente vê pessoas morrerem, pessoas internadas, mas a gente sabe que isso vai passar. Ele é o nosso pastor e nele nós temos a segurança. Foi um título que eu vi e anotei numa das pregações anteriores do nosso pastor Douglas. Qual que é a nossa situação, né, nesse momento com relação a esse vírus, né, o Covid-19? Adolescentes, né, qual que é a sua posição com relação a esse assunto? Medo ou coragem? Levando também em consideração o que o pastor falou, né, a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que tomar os cuidados necessários e pertinentes com relação a isso. E um dos mais importantes que eu anotei essa pandemia, esse vírus, pode ser uma novidade para com as nossas vidas, mas não é uma novidade para o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas e sabemos que Ele está olhando para as nossas vidas, para todos aqueles que se colocam e têm o coração firmado no Senhor. Na última pregação, eu me lembro que ele falou 2 temas importantes. Nós somos cidadãos do céu ou cidadãos da terra? Então, nesse ponto, a gente pode colocar, só trocar de palavras, vocês são adolescentes dos céus ou adolescentes da terra? Qual que vocês se encaixariam nesse momento? O que é o medo? Se a gente pudesse fazer essa pergunta para vocês, vou deixar vocês um pouquinho pensar. Se alguém perguntasse para vocês assim, o que é o medo? O que vocês poderiam responder? O medo ou uma insegurança, ele é uma sensação natural de autoproteção do ser humano que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, o descontrole, uma insegurança, ou de alguém geralmente por se sentir ameaçado. E a gente pode tentar descrever aqui algumas situações de medo, que eu sei que com certeza vocês podem ter isso. Medo de altura, medo de sangue, medo de voar de avião, medo de água, medo de falar em público, medo de ficar enclausurado num quarto fechado, medo de altura e
medo da morte. Então, se a gente fosse enumerar aqui quais são os meus medos, os seus medos, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Mas eu só linkei com relação a esses principais que a gente pode enumerá-los. Ainda com relação ao medo, por que nós temos medo, né? Alguém pode perguntar. Nós temos o livre-arbítrio para agir, tomar uma decisão e fazer uma escolha. Porém, de pessoa a pessoa, a nossa mente pode interpretar essa situação normal como sendo um problema maior, gerando assim um medo e temor e apreensão para a tomada de decisões. O medo é um estado de percepção de perigo, real ou imaginário, a uma reação involuntária causada quando passamos por algum estímulo estressante. Dentro do nosso corpo, o cérebro libera substâncias químicas que causam o disparo do coração, a respiração rápida, a contração dos músculos, fazendo com que a gente tenha essa percepção do medo. O que é coragem? Coragem ou confiança é a capacidade de agir apesar do medo, presta atenção nisso, de temor, da intimidação ou dos riscos e de perigo que passamos. Deve-se notar-se que a coragem não significa a ausência do medo, mas sim na ação e na atitude nas circunstâncias a serem realizadas. Vou repetir. A coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação, de riscos ou do perigo. Deve-se notar-se que a coragem não significa a ausência de medo, e sim na ação e atitude nas circunstâncias a serem tomadas. Tenho certeza que vocês possam aí, de certa forma, pensar alguma situação que vocês possam ter passado com relação a ter coragem, né? Tenta aí, nesses pequenos momentos, tentarem lembrar essa situação de coragem que vocês tiveram. Vamos prosseguir. Personagens de coragem na Bíblia. Eu separei apenas 3 e eu quero que vocês aí possam identificar com relação às imagens quem são eles. O primeiro deles, Josué. Quem foi Josué? É evidente que, pelos relatos que nós temos na Bíblia, Josué tenha nascido no Egito. E com relação a isso, a gente percebe que ele participou daqueles grandes momentos que a gente vê com relação às pragas, com a saída do Egito, com os milagres que Deus fez naquele momento. O seu nome significa Javé é a salvação. Isso está lá em Números 13, 16. É uma relação que eu achei dentro das notas da Bíblia anotada. Um homem de guerra. Êxodo 17, 9. Vamos ler lá? Vamos ler do versículo 8. Então veio Amaleque e se pelejou contra Israel em Redifim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleje contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ele era um representante da tribo de Efraim e foi um dos espias junto a Calebe na passagem que está em Números 13, 16. Números 13, 16. Esses são os homens que Moisés enviou a espiar a terra, e a Oséias, filho de Num, chamou também Josué, nomeado como sucessor de Moisés. Números 27, de 18 a 23.
Números 27. De 18 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes os mandamentos aos olhos deles. E põe sobre a tua glória, para que eles lhe obedeçam, toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por-lhe-á como por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e a apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então, se a gente for enumerar aqui, ou mencionar, o momento de Josué com relação ao livro de Josué, a gente pode destacar alguns pontos importantes que a gente colocou aqui, Então, ele foi nomeado como o sucessor de Moisés. Então, não é qualquer pessoa. Ele teve ali a incumbência do Senhor de suceder Moisés após a sua morte e dar continuidade às ordens que Deus tinha naquele momento para com o povo. No comecinho do livro de Josué, que é no capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa-se esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui a gente vê uma menção que Deus falava com Josué. Não é uma coisa que a gente vê que ele seguia, de certa forma, uma cartilha. Ele tinha, com certeza, o exemplo que Moisés deu a ele, em todas aquelas grandes obras e feitos que o Senhor colocou ali. Mas ele, nesse momento, ele tinha essa comunhão com o Senhor que ele falava com ele. Uma parte importante também com relação a isso ele tinha que passar o Jordão, São os próximos capítulos e a história diz isso, O Rio Jordão, para quem não saiba, ele tinha 200 quilômetros de extensão e ele podia ter até 30 metros de largura e profundidade. Então você imagina se naquela situação ele ou diversas pessoas junto com ele poderia ter medo com essa situação. Não são todos que poderiam saber nadar, alguns tinham preparos, outros não, mas não era um rio qualquer com relação a isso. E uma outra parte importante do livro de Josué é que ele tinha que dar toda a continuidade com relação ao que Deus tinha ordenado para ele. Então, todas as ordens, a conquista de Jericó, que é uma outra parte importante e maravilhosa que vimos na parte da continuidade do livro, e depois a divisão da terra de Canaã. Veja, o que eu quero descrever com relação a isso é que Josué também, nessa situação, ele pode ter tido esse receio, essa insegurança, esse medo com todos esses pontos que eu falei para vocês. Mas eu tenho certeza que ele teve coragem no Senhor para que ele pudesse continuar a sua jornada. E nesse momento a gente vê claramente que Deus foi com ele. Amém? Medo ou coragem? O próximo personagem que eu separei foi Davi.
Quem foi Davi? Homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, filho de Jessé, pertencente à tribo de Judá, nasceu em Belém, cresceu apacentando ovelhas, 1 Samuel 16, 11, homem de boa aparência, 1 Samuel 16, 12, Davi era um homem muito bonito, músico, 1 Samuel 16, 23. Vamos, nesse momento, lembrar alguns momentos importantes da vida de Davi. Aproximadamente, Davi tinha entre 14 e 17 anos quando Samuel foi ungido. Davi tinha a idade de aproximadamente 30 anos quando começou a reinar. Isso está lá em 2 Samuel 5, 4. Davi, nada mais, nada menos, matou um leão e um urso. Vamos ler essa passagem. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomara uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão com o urso, assim será esse incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui ele já começa o relato com relação à luta que ele teve com um gigante. Continuando os versículos, que é ali mesmo no capítulo 17, do versículo 49 em diante. E Davi meteu a mão ao alforje e tomou ali uma pedra com uma funda, e ele atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Aqui nós podemos ver uma grande atitude de coragem de Davi com relação ao gigante. O fato da gente saber se Golias era... Nós sabemos que ele era um gigante, porém o fato do tamanho ele é muito relativo, né? Então, por exemplo, Davi podia ter 1,20 m e do Golias 2,10 m. Para mim, Golias não seria um gigante nessa proporção, mas ele era pequeno com relação a Golias. Independente disso, medo ou coragem. E a gente vê aqui claramente que ele teve coragem com relação a esses momentos de matar o leão, de matar um urso, de enfrentar um gigante, e o mais importante era que também ele foi um rei de Israel. E sabemos que ele foi um grande servo do Senhor. Nós vemos em todo o relato da sua vida, com relação às suas passagens bíblicas, e principalmente os salmos que nós lemos, que são maravilhosos para que a gente possa ter essa comunhão com o nosso Senhor. Um outro personagem bíblico que eu anotei foi Noé. Quem foi Noé? Peço para vocês abrirem lá em Gênesis 6, 8. Noé foi um homem que atraiu o olhar do nosso Deus. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Homem visto como justo e íntegro perante Deus.
é o versículo 9, a continuação. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Continuando, Noé também foi um homem que obedeceu às ordens de Deus. No mesmo capítulo, versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. O momento de Noé com relação ao que ele estava passando. Noé recebeu as ordens de Deus por ser o responsável pela construção da arca. Lá em Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo, e perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que a desfarei com a terra. Faze-te para ti uma arca de madeira de gofer, farás o compartimento da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vemos aqui a obediência de Noé com relação às ordens de Deus. Ele foi o único, juntamente com a sua família, o remanescente do ser humano após o dilúvio. Gênesis 7, 13. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cão e Jafé, os filhos de Noé, assim também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Continuando, Gênesis 7, 19. Aqui já é o momento do dilúvio, né? E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, os montes foram cobertos. Uma outra passagem bíblica, uma anotação desse versículo 20 do capítulo 7, é que após ou durante o dilúvio, a água subiu de 7 a 10 metros de altura em cima dos maiores montes que existiam naquele momento. Medo ou coragem? Então a gente linkou aqui 3 personagens que a gente pode, né, colocar eles situações de medo e de coragem. Vamos prosseguir. Qual que é a posição do servo de Deus nessas situações adversas, né? A gente pode nesse momento lembrar de Josué, pode lembrar de Davi, pode lembrar de Noé, só que nesse momento nós podemos nos colocar nessa mesma situação com relação a medo e coragem. E nessa situação é a que nós estamos passando nesse momento com relação a esse vírus chamado Covid-19. Peço para que vocês possam voltar no Salmo 27, versículo 1. Salmos 27, 1. Vamos ler novamente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, vocês podem ver que eu estou enumerando 3 palavras importantes dentro desse versículo. Luz, salvação e fortaleza. Como podemos vencer os medos, ou o medo? A palavra de Deus ela é maravilhosa com relação a isso e ela traz essa resposta especificamente nesse capítulo e nesse versículo. O Senhor é a minha luz. Através da sua palavra temos a luz para iluminar o nosso caminho. Esse é um salmo
importante que todos conhecem, Salmo 119, 105. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós podemos ver que essa primeira palavra, luz, nós podemos, dentro do Salmo 119 e 105, ter essa referência que a luz, ela é o que ilumina o nosso caminho. As nossas decisões, endireitar o nosso caminho com relação a Deus, com relação ao pecado, ele também vai fazer com que os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa família possa estar perante o Senhor, porque Ele é a nossa luz. Vamos continuar. A segunda palavra é salvação. E isso está lá no Salmos 3, 8. Salmos 3, versículo 8. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a tua bênção. Somente nele, no Senhor Jesus Cristo, temos que depositar a nossa confiança e só nele podemos saber que ele é a nossa salvação. E a última palavra é a fortaleza. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em um alto retiro. Luz, salvação e fortaleza. São três palavras que nos conseguem nos descrever como que podemos superar o medo. Então, como eu falei para vocês, aqui já está a resposta como que nós podemos vencer o nosso medo. Então, se a gente fosse fazer uma conta, se isso pudesse ser numerado, salvação mais luz e mais fortaleza é coragem. Vamos prosseguir. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é um slide que eu separei, que se vocês tiverem uma boa lembrança, vocês vão verificar que é um dos itens que nós falamos no retiro. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se conectar conosco. Hebreus 1:1, um versículo também conhecido. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos antes, nesses últimos dias, pelo Filho. Para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus, eu linkei aqui algumas coisas importantes para que a gente possa se conectar, se relacionar com Deus. A primeira coisa é que você precisa conhecê-lo. Não tem como você se relacionar com uma pessoa sem você conhecê-lo. E como que você vai conhecê-lo? Através da sua palavra. É dessa forma que nós iremos conseguir ter esse relacionamento com Deus. E eu coloquei aqui alguns versículos importantes com relação a isso, que é Números 8:8, João 1:1. Você também precisa ouvi-lo. Lá em Lucas 11:28. E você precisa senti-lo. Salmos 16:11. Então, dentro dessa ilustração, para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós possamos sentir segurança com relação ao medo, nós temos que ter esse relacionamento com Deus e Ele quer se relacionar conosco.
E para isso, nós precisamos conhecê-lo, ouvir e senti-lo. Vamos seguir. Por que eu pedi para vocês aquelas figurinhas, né? Vocês podem estar perguntando com relação a isso. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que os corajosos são esses que eu estou apresentando nesse momento. Nós podemos lembrar aqui dos professores, né? Do Léo, da Kelly, da Cris, de mim também. A parte da administração da EBD, que é a minha esposa aqui, que é a Ana Paula. E cada um de vocês aqui, cada um de vocês tem a sua individualidade, cada um mais, alguns mais tímidos, alguns mais extrovertidos, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui são adolescentes corajosos e que nesse momento eu tenho plena confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai fazer com que esse momento passe, mas que principalmente nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor e sermos adolescentes corajosos. O medo, ele com certeza, ele faz com que possamos ter receio de fazer alguma coisa, de enxergar algumas coisas com relação a isso, mas a Bíblia nos ensina que devemos ser corajosos, como Josué, como Noé e como Davi. E eu, nesse momento, peço a Deus que fique com as nossas vidas, nos proteja, que vocês sejam grandemente abençoados por Deus e que possamos nos rever rapidamente. Estou com saudades de cada um de vocês, dos nossos irmãos. Espero que esse momento vocês possam ter entendido essa mensagem e que Deus possa nos usar grandemente na sua obra para a honra e glória do teu nome. Amém? Nós iremos orar para terminar. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia e que, Jesus, nesses momentos, ó Senhor, em que estamos passando, possamos, ó Senhor, depositar em Ti a nossa confiança. Fique, Senhor, com cada aluno, ó Senhor, dessa classe, sabendo, ó Senhor Jesus, que Tu estás, ó Senhor, no controle de todas as coisas e que possamos depositar em Ti, ó Senhor, a nossa confiança, sermos, ó Senhor, corajosos, ó Senhor, nesse momento e que, ao final, Senhor, desses dias, possamos, ó Senhor, nos lembrar, Senhor, de todos os Seus feitos. Fique conosco, nos abençoe, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Um grande abraço, saudades de todos vocês e até a próxima. Deus abençoe.